Estúdio News. De volta às 11h30, Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Deixa eu parabenizar aqui a Gisele, ela que é moradora do Santo Augusto. Chico Azor, por favor, palmas para Gisele. Palmas para Gisele. Ela está fazendo aniversário hoje, Diogo. Fazendo aniversário hoje. Parabéns, Gisele, minha amiga. Tá, é companheira aqui do rádio e também da TV. Um abraço a Gisele, abraço a toda a família. Muito obrigado pela audiência, viu? Honrado aí com a sua mensagem. Bom, fazer aniversário é bom, né? Uma vez por ano só tá bom. Não passa muito rápido o tempo. Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Que felicidade com a presença do Zezito, técnico da Caldense. O hino da veterana. Esse hino que arrepia, não é? Esse hino que arrepia. Ele que tem uma história bacana demais na Caldense, o Zezito. Ó o hino. Aqui lutamos pela taça. Olé, olé, olé. Bom, bacana, grande Chico Azul aqui na Central T. Zezito, bom dia, honrado com a sua presença aqui na TV Plan e também na Rádio Difusora. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, para mim é uma satisfação estar com vocês aqui, né? Vocês que me acompanham há bastante tempo, então é um prazerzão estar com vocês aqui. Deixa eu brindar a sua presença aqui, ó. Tem a caneca aí em cima. Sucesso, vitória e muita saúde pra você. Obrigado, igualmente, tá? Que tudo corra bem aí na montagem da equipe. Né? O Zezito que chegou, eu não sei... Ô Zezito, você caiu de paraquedas ou chegou? Você esperava assumir a Caldense na temporada de 2017, da maneira que tudo aconteceu? Não esperava, né? Não esperava. Me pegaram um pouco de surpresa, né? Ficou surpreso também. Surpresa, eu tô sempre acompanhando, a gente tá sempre observando e às vezes assistindo algum jogo, mas não esperava assim, né? Mas aí a gente no futebol, eu que tô há muito tempo no futebol, você tem que estar, né? Lógico que surgiu o convite, eu já aceitei de imediato, mesmo porque eu gosto muito da Caldense, né? Você sabe da história. Você tem uma ligação bacana com a Caldense, né? E eu tô em Poços de Caldas hoje através da Caldense, né? Eu sou de São Paulo e vim pra cá pra trabalhar na Caldense e tô aqui há 18 anos. Você montou a equipe em 2000, foi isso? Você participou da montagem da equipe em 2000 e em 2002 a Caldense foi campeã. Foi isso? Foi justamente, nós montamos. Eu cheguei aqui em 98, 98. Né? 98, montamos 99, montamos 2000, 2001, 2002, né? Eu acho que depois do 2003, não. Eu sei que eu saí e depois voltei. Eu fiquei 6 anos na Caldense. 6 anos? 6 anos, Então, tive a felicidade de todas as equipes que nós montamos chegou, né? Classificava. A de 2002 foi campeã, né? Uma equipe muito boa também. Então é uma história bastante longa ali. Isso mostra que realmente, né? Hoje é muito discutido isso no futebol, Zezito. Você que tá ligado o tempo todo no mundo da bola, essa base ela é fundamental, né? Essa sequência do trabalho, principalmente do treinador, né? Montar essa base, montar esse grupo e seguir com ela, isso aí faz toda a diferença. Não, você tem que começar o trabalho, né? Porque se você pega no meio do caminho, para você remendar é difícil. E você montando da forma que a gente gosta, fica tudo mais fácil pro treinador, né? Porque você vai trazer jogadores que você já conhece, jogadores que encaixa dentro da filosofia de trabalho. Então, uma série de detalhes que tem que cercar. Porque o futebol é complicado. O segredo do futebol tá na montagem. Tá na montagem? Tá na montagem. Você tem que começar, é lógico que erro sempre vai ter. Mas eu sempre costumo dizer, você tem que acertar no futebol pelo menos 80%. Né? Nas contratações. Das contratações. Se acertou pelo menos 80%, você chega. Né? Então a diferença de você começar ou você pegar no meio do caminho é essa. Realmente é isso que acontece, Zezito. Você traz os atletas com base na sua filosofia ali de jogo. Você tem uma filosofia de jogo, você tem uma maneira de pensar de como deve ser o futebol. Justamente, né? A gente está muito tempo no meio do futebol, então você traça aquele perfil que a gente acha mais interessante, que vai ver. E tem, por exemplo, as mudanças que tem que fazer dentro do decorrer do campeonato, por exemplo, várias formas de jogar. Então você tem que ter jogadores que
consiga fazer aquilo que você quer que faça, né? Para você ganhar. Futebol é complicado, você é 90 minutos ali que você tem que resolver o problema. E no futebol é aquela história, né? Você ganhou, você é bom, você perdeu, você não presta. Então, não tem meio termo? Não tem meio termo. Então no futebol normal, na seleção brasileira, tudo assim. É assim, falar, a seleção jogou ontem, hein? Foi bem, né? Eu Você assisti só acompanhou? meio tempo só, que depois aí me deu sono, eu fui dormir, mas... Eu acho que ontem eu só fui eu sentar também pra assistir. O Paulinho fez o gol, acho que tava faltando eu chegar pra assistir. Eu também não assisti o jogo inteiro, não. Mas o Tite mudou a seleção também, né? Mudou, muito bom treinador, né? Um bom gestor de grupo. Você vê que a seleção treina pouco, mas o Tite sabe arrumar a situação. E eu desinteressei um pouquinho porque tá classificado já, então a gente já não tem mais aquele interesse, né? Você só vai assistir para ver algumas peças, né? As formas, mas já tá classificado, estamos tranquilo. Ô Zé, você rodou aqui em Minas Gerais também, né? Nos últimos tempos. Rodei, aqui eu trabalhei em diversos clubes aqui, se bem que é o estado que eu trabalhei menos. Mas Minas? Acho que eu trabalhei nos 7, 8 clubes aqui, trabalhei 4 temporadas na URT também, trabalhei no Uberlândia, Uberaba, Democrata Sete Lagoas, na época era a primeira divisão, depois tive nos times de modo 2 também no social. Então eu trabalhei mais em São Paulo, Paraná e lá pro norte. Você conhece muita gente da base aqui na região e na cidade aqui do estado de São Paulo também? Tem muita gente boa ainda rodando aqui a nossa região? Tem muita gente boa. Inclusive até a gente está discutindo isso na Caldense, que a Caldense tinha que fazer um trabalho de base. Eu trabalhei numa equipe que foi a maior escola do futebol do Brasil, que era a Sociedade Esportiva Matsubara. Trabalhei 4 anos lá também. Matsubara. E eu vim buscar jogador aqui, no sul de Minas, jogador de Pouso Alegre, jogador de Lavras, né? Depois pro outro lado também, lá pra cima, de Carangola, de Patinga. Então, tem muitos jogadores aqui. Eu vim buscar aqui para levar pro Paraná, né? E chegar à seleção brasileira. Então, eu acho que a Caldense tinha que fazer. É um negócio delicado porque influi dinheiro e também esse negócio da justiça hoje, né? Hoje tá difícil. Tá difícil. A fiscalização ela é ferrenha, né? E não é barato você manter a categoria de base hoje, né, Zezito? Não fica barato. E outra coisa, o que atrapalha mais ainda é essas leis que implantaram agora, né? Você não pode alojar o garoto abaixo de 18 anos. Você pode até alojar, mas você tem que ter um aparato violento para cumprir a lei. Muito bem. Você tem uma característica? O treinador sempre sofre, às vezes com um comentarista, às vezes com um repórter. Lá com o torcedor, então, nem se fala. Igual você falou, não tem meio termo. Futebol não tem meio termo. Né? Tem gente que fala, o treinador ele é retranqueiro. Esse treinador ele gosta de botar o time pra frente, mas deixa o time, né, todo aberto lá atrás. E a gente falou da metodologia do futebol mesmo. Você monta a equipe, você traz ali várias peças já pra tentar se resguardar em cada posição. É mais ou menos assim que funciona? O futebol tem 3 setores importantes, que é a defesa, meio campo e o ataque. Então você tem que ter o balanço, né? Não adianta você ser forte na frente e vulnerável atrás. Não adianta você ser forte na frente e não ter uma chegada forte atrás e não ter uma chegada forte na frente. E o meio campo, que é a base de tudo. Então você tem que trabalhar em cima disso. Você tem que ter esse balanço. Tem que ter essa compactação, seria isso? Justamente, compactação. Então é um negócio delicado. É muito detalhezinho, às vezes é até difícil até de explicar. Mas você, no futebol, tem muita gente que fala, por exemplo, vamos dar um exemplo do Tite, o Corinthians, né? Ganhar de 1-0, 2-0. Não adianta você fazer 6 e tomar 7. Você perdeu de 1-0 a mesma coisa. Então você tem que ter esse balanço. Não existe esse negócio, mas a melhor defesa é o ataque. Isso é tudo conversa fiada. Não existe isso, né? Então é lógico que você que está no meio, você tem que ter esse balanço para você conseguir organizar uma equipe.
futebol moderno. Hoje realmente existe esse futebol moderno que eles tantos falam. Fala-se muito da Europa, do esquema tático europeu, que é diferente do nosso esquema aqui. O próprio Renato Gaúcho entrou numa polêmica há um tempo atrás. Eu não sou daqueles, não gosto de ir lá fora estudar, né, dar aquela, né, a atualizada. Ele que, né, fala que ele é boleiro realmente, né? E depois ele até se explicou, falou que ele acabou se expressando mal. Mas esse negócio de conhecer o futebol. Você é boleiro. Você tá no futebol há muito tempo. Você tem ali o time do vestiário ali. Você chega, você olha no jogador, você sabe se ele tá bem ou não. Não é? Eu passei por todas as camadas de futebol. Fui atleta profissional, supervisor, gerente de futebol, fui tudo no futebol. E sou treinador hoje há mais de 30 anos. Então, às vezes, o que está acontecendo não muda o futebol, muda-se formas de fazer, né? Mas você se resume nos fundamentos bons, jogadores de qualidade, você saber dominar a bola, chutar, cruzar, fazer o gol, entendeu? E o pessoal inventa muito, muda-se as palavras, as formas, né? Muita nomenclatura, né? Mas é lógico que estudar sempre é bom. Eu tenho aí mais de 15 cursos no futebol, sou formado em tudo, se pensar no futebol, até árbitro, nunca pitei um jogo, até árbitro eu tenho um curso até de árbitro. É importante, mas só que eu sempre falo assim, existe muito treinador de livrinho hoje. Os caras acham que se pegar um livrinho lá e ler, ele já é treinador. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então a coisa é diferente. O boleiro ali faz diferença mesmo. É a diferença. Você tem que saber mexer com o grupo, mexer com a imprensa, com a diretoria, com a torcida, entendeu? Então você tem que ser um psicológico. Ser um administrador ali do tempo, literalmente. Porque o pessoal acha que é só dar treino principalmente na atualidade. Isso é fácil hoje. Você treina muito fundamento com o pessoal, Zé? Trabalho. Bater na bola, aquele negócio de bater falta, saber cruzar, você treina muito isso com o pessoal? Treino muito, e inclusive é o que está faltando no futebol hoje. Cadê os especialistas de falta? Hoje você não tem o Zico, os últimos foi quem? O Paulinho, o Marcelinho, Carioca, o Marcelinho, há pouco tempo, então, Rivelinho. Tá acabando por quê? Porque se treina pouco, né? E eu sou chato nisso aí. Os fundamentos. O jogador tem que saber fazer um passe, tem que saber dominar uma bola, né? Então você vê um profissional hoje errar um passe de 2 metros. Então às vezes eu não aceito isso do futebol. E às vezes você pega um jogador mais rodado, ele acha que não precisa trabalhar fundamento. Acomoda, às vezes. Acomoda e acha que sabe tudo. Então eu não aceito. Então por isso que às vezes você tem que saber contratar, pra você saber as peças que você traz. Jogador de qualidade. Jogador que saiba ouvir também o treinador, né? Justamente, jogador de grupo, jogador que não tem preguiça de trabalhar. Então um monte de detalhezinho que você... O que se mudou bastante no futebol foi a parte fisiológica, né? Evoluiu muito. O treinamento de goleiro evoluiu muito. Agora a parte tática, a parte técnica, muda-se as formas. Você tem diversas formas de jogar, você joga de acordo com a necessidade do jogo. Hoje você trabalha em cima disso? Cada jogo você acaba optando ali um esquema tático? Você tem o seu esquema que você faz com que o grupo acostuma com aquela forma de jogar mais ideal para você ganhar jogos, tanto dentro de casa como fora de casa. Mas às vezes você vai pegar um adversário que joga de uma forma diferente e você tem que treinar esses jogadores também para poder encaixar, né, na forma que o adversário vai jogar, para bloquear. Então é muito detalhezinho no futebol. Então você tem que ser da área. Então eu volto daquela tese nossa. É por isso que eu falo. Hoje tem muito garotão que vai lá numa sala de aula e estuda um pouquinho lá, ele já acha que tem condição de trabalhar. Já tô bom para isso, não é assim. Não é bem assim. Não é assim, não. Ô Zé, vamos falar então. Falamos aí de técnicas, né? É bacana a gente tocar nesse assunto também, que às vezes acaba falando pouco. Eu vou falar agora do time da Caldense, né? 2018 tá chegando, já estamos hoje, 1º dia já de setembro. Os trabalhos já começaram, os trabalhos de bastidores já começaram. Nós estamos trabalhando desde a época que acabou a Série D. Aí eles me contrataram novamente, então eu já comecei a pensar no que nós íamos fazer e agora em 2018. E nós já está correndo bastante, conversando, mantemos contato, né? Eu, graças a Deus, tenho uma facilidade, porque eu trabalhei a nível de Brasil, trabalhei em quase todos os estados, então você tem contato. Tem muito contato. Tem muito contato. Então tem jogadores para todo lado. O
que o importante é você ver, trazer jogadores que encaixem na filosofia do trabalho e que encaixem também na parte financeira, né? Cada clube que você trabalha tem a sua condição financeira. Eu acho que a Caldense tem uma condição boa, não é um Cruzeiro, não é um Atlético, mas dá para trazer jogadores de bons nível de acordo com a situação financeira do clube. Aliás, tem muito atleta que quer jogar na Caldense, né? Não, todo mundo quer É jogar. um clube que paga em dia, que respeita seus atletas, né? Não só Atlético, como qualquer elemento da comissão técnica, porque a Caldense é um time que nunca teve problema. Eu estou aqui há muitos anos já e a Caldense é um time que paga em dia. Eu sempre digo isso nas minhas conversas. E a Caldense tem um peso muito grande. Às vezes eu falo assim, às vezes o pessoal que às vezes está na cidade não sabe a força que a Caldense tem lá fora. A Caldense é um time que todo mundo quer vir para cá, por causa disso que você acabou de citar. Um time que paga em dia, um time que tem uma estrutura boa, né? Tem um centro de treinamento muito bom. Às vezes as pessoas não valorizam as coisas da cidade. Eu fui cobrir um jogo, Caldense e Uberaba. Foi Uberaba esse jogo, lá no estado no Berabão. É o Berabão, né? Do Berabão. E lá tem o clube também, né? E eles estavam me contando, poxa, que bacana que é a Caldense na época lá. Eles até fazendo uma comparação de clubes, que o clube da Caldense é muito organizado também, né? E eles levam isso pro futebol. Tem um centro de treinamentos, né, Zezito, que Muito, é bom também, muito bom, né? E a sede social, né? E a diretoria da Caldense, né? Principalmente esse pessoal que nós estamos trabalhando junto agora, pessoal fantástico, né? Você vê que você pega desde o presidente, os vice, são pessoas realmente de peso na cidade, né? Bons administradores, né? Às vezes pode faltar um pouquinho do conhecimento do futebol, mas isso tem nós lá no CT para trabalhar, né? Mas o pessoal realmente de pedigree. Compra a ideia. Você chegou no momento, né? Você falou, fui pego de surpresa também, né? E no momento também que houve a troca da gerente de futebol, né? O gerente de futebol tem um papel importante, né, no clube. E o Luizão hoje desenvolve esse papel, não é isso? Juntamente com você que vai ajudando ali. Existe essa troca de ideias? Existe. O Luizão, nós trabalhamos junto há muito tempo, né? E é uma pessoa do futebol. Uma pessoa do futebol, uma pessoa que já está acostumado comigo também, e a gente procura ajudar, né? Vai direcionando ele, né, na parte de campo, isso, aquilo, porque não é só você preocupar com o atleta, você tem que arrumar o CT, você tem que ver a parte da parte médica, a parte da cozinha. Muita coisa. É muita coisa. Então, eu sempre digo assim, eu nasci dentro do campo, né? Então, eu tenho facilidade e a gente vai auxiliando. Mas ele é muito inteligente. O Luizão, né? Ô Zezito, hoje assinado, o que já tem com a Caldense? Por enquanto só temos o Potita, né? O Potito jogou com você já. O Potita praticamente foi o que descobriu o Potita. Ele jogou aqui na Caldense com você. Jogou aqui. O Potita, nós fomos emprestados da Caldense para disputar uma Série C em 3 classões, né? Foi a comissão técnica dos jogadores. E me apresentaram esse jogador para treinar lá, o Potita. Aí foi treinar e tal, o jogador mostrou a qualidade, registrou, e depois eu voltei para Caldense e trouxe ele aqui para Caldense. Daqui ele estourou. Ele teve no Bahia, disputou o Campeonato Brasileiro de Série A. É um jogador realmente com muita qualidade, né? E veio para cá, lógico que ele tinha mais proposta, mas em gratidão àquilo que foi feito para ele, né? Ele praticamente começou aqui. Então sujeitou a vir para Caldense, né, para trabalhar junto com a gente, né? E porque ele gosta da Caldense também. Mas é um jogador nível de Série A. Ele é aqui do sul de Minas. É de Três Corações. Três Corações, vizinho nosso aqui praticamente. Terra do Rei, né? Terra do Rei, Terra do Rei. Ô Zezito, assinado só tem ele, mas já tem muita gente engatilhada aí. O time tá quase na cabeça já. Não, nós temos praticamente um time quase montado. Quase montado? Então a gente não divulga muito porque você tem que ter o branco no preto. Tem que assinar lá, Tem que assinar. Mas para isso o Luizão tá correndo, já tá resolvendo esse problema, já... breve aí vocês vão saber todas as peças que já tá. O foco é o Campeonato Mineiro no primeiro semestre, depois tem a Copa do Brasil ainda no primeiro semestre, justamente. E no segundo semestre a Série D. A Série D. Então são 3 competições importantes. Se bem que nossa diretoria, eles estão querendo fazer um compromisso com os jogadores até o Campeonato Mineiro, porque tem problema de verba, né? Sim. Campeonato Mineiro você tem uma verba da televisão e na Série D você não tem nada.
há um espaçamento também de um campeonato para outro, né? Justamente. Então, e tem a Copa do Brasil no meio, né? Sim. Então é complicado. Muito bem. E a Copa do Brasil vai intercalar ali com o Campeonato Mineiro, né? Ela tá dentro, né? Tá no dentro meio, ali, né? já entra no meio ali. Eu acho que ela não acaba nem o campeonato, já tem a Copa do Brasil. A sua ideia é trabalhar com quantos atletas, focando só o Campeonato Mineiro? Nós vamos trabalhar com cerca mais ou menos de 25 a 28 jogadores. E nós vamos dar chance também, né? Lógico que isso aí o pessoal cobra muito, né? De jogadores novos, jogadores da cidade, da região. Mas nós temos que trabalhar. Nós temos que montar um time profissional, porque a Caldense não tem uma base. Então eu falo assim, ó, se você contrata 20 esse ano, se você tem uma base boa, o ano que vem você contrata 15. Infelizmente a Caldense não tem o trabalho de base. Então tem que contratar muito. Mas mesmo assim nós vamos dar chance para alguns jogadores de qualidade da cidade. Tem jogador em toda a cidade? Tem jogadores. E nós vamos encostar mais algumas peças de qualidade para preparar esses garotos para o futuro. E depois que se formar a base, que é que eles estão tentando ver se consegue fazer, aí você vai ter mais jogadores ainda. Então eu digo assim, você contrata 20 hoje, o ano que vem você contrata 15, que já tem 5 ali da base, no outro ano você vai diminuindo. Vai diminuindo os gastos para os anos sequentes. Justamente, e além disso você tem um patrimônio, porque o jogador de futebol é um patrimônio do clube. Se você tem um garoto formado aí que tem a qualidade boa, você vai ganhar dinheiro no final do ano, entendeu? Você vai vender um garoto desse. Eu trabalhei lá no Acre, agora no Rio Branco, e trabalhei com uma turma, com uma meninada, que o Atlético Acreano, porque lá são dois times, é uma rivalidade danada lá, né? A rivalidade lá é realmente aquilo que o pessoal grande, fala? É grande? Grande, e dois times estruturados. E o pessoal do Atlético pegou toda a meninada que trabalhou comigo no Rio Branco. O que aconteceu? O Atlético subiu para a Série C do Brasileiro, e estava disputando as finais. Saiu agora contra o Operário de Ponta Grossa. Então por quê? Porque foi feita uma base, só que o Rio Branco não soube segurar essa base, né? Tanto é que um desses jogadores lá do Atlético Acreano está vindo para o Cruzeiro. É um atleta que estava na minha relação também. Está vindo para o Cruzeiro. Vindo para o Cruzeiro. E tem mais, né? Então eu estou dando esse exemplo para você ver o que é o trabalho de base. Né? O que é você investir e acreditar no garoto. Eu trouxe um jogador para cá, que vocês conhecem bem, o Maxwell. Eu trouxe vários, mas eu vou dar um exemplo do Maxwell. Quanto tempo aqui, hein? Então, o Maxwell, eu trouxe ele da 5ª divisão do estado de São Paulo. Quando chegou, o pessoal até assustou. Quer dizer, ele foi titular da Caldense quanto tempo? Muito tempo. E só não foi mais pra frente, que na época, inclusive eu tava tentando intermediar uma negociação com o São Caetano. E ele foi pra lá, mas teve Ele ficou um tempo no São Caetano? Ficou, mas machucou num jogo contra o Corinthians. Machucou, teve uma cirurgia de ligamento cruzado, né? E isso atrapalhou muito. Aí ele acabou voltando. Mas eu tô dando esse exemplo pra você ver como é que é o lugar. O talento não tem lugar pra nascer. E o Maxwell acabou que virou morador Pós-Caldense também. Hoje mora aqui em Poços. Hoje né? mora em Poços de Caldas. Tá. Então é esse exemplo. Então você pega aqui, pega lá, você vai trazendo a qualidade, né? Voltando a dizer, o talento não tem lugar para nascer. Nasce na rua de baixo, na rua de cima. Né? Quando a gente lembra do Gustavinho também, né? Gustavinho, que foi campeão em 2002. Foi campeão em 2002. Então, foi artilheiro da equipe. Né? Então, num time bom, que tinha Carioca, que tinha Zezinho, que tinha Paulista. Paulista hoje é o secretário de Esportes. Nosso capita. Esse aí trabalhou comigo uns 5 anos, meu capitão. Né? Então, você tem... Jogador de grupo, né, Zé? Jogador de grupo, fantástico. Pessoa do bem, né? Além de ser foi um bom jogador, é um jogador também que ajudava muito ali. Um jogador de grupo, um jogador que liderava. Né? Tanto é que era o meu capitão. Eu chamei de Capita. Eu toda vez, Capita, tudo bem? Grande Paulista também. Ô Zezito, o que a torcida da Caldense, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, o que ela pode esperar pra temporada de 2017? Pessoal, de 2018, me desculpe. O pessoal pode ficar tranquilo que nós vamos montar um time bom. Um time à altura da tradição da Caldense e da torcida nossa também, que é muito boa. E fazer esse pessoal voltar no campo. Porque ultimamente, às vezes eu vou assistir jogos lá, você vê pouca gente no campo. Isso mesmo. Você entendeu? Nós temos que fazer esse pessoal. É que eu estou trabalhando junto à diretoria. Não é? Nós temos que fazer, tem muitas formas de fazer o pessoal começar a gostar da Caldense outra vez e acreditar na Caldense. Nós vamos trazer peças boas, né? Dentro da possibilidade do clube, é lógico, peças boas para se fazer um time bom e fazer um bom campeonato. Tem certeza disso, Zezito?
no dia da sua contratação, eu vibrei aqui. Quem acompanhou sabe disso. Fiquei feliz demais. Acho que é uma das coisas, tentar resgatar essa proximidade mesmo. Você tem essa identidade aqui com a cidade, com o clube. Eu acho que foi acertada, né, a sua vinda aí por parte da diretoria e que você possa fazer um bom trabalho. Tem a nossa torcida aqui, pode ter certeza disso, viu? Eu agradeço e fico feliz, né, de ver você pessoalmente outra vez, né? E tá sempre torcendo pra gente. Eu fico muito agradecido. Deus te abençoe lá, viu? Amém, meu amigo. Tá joia. O hino da veterana, para que nós possamos encerrar essa edição do Estúdio News. Hoje tem o plantão, hein? Volta ao vivo às 7h40 da noite, aqui na TV Plano, canal 47 e 51.1 no HD. Segunda-feira, né, Chicão? Cedinho, hein? 8 horas da manhã, aqui na difusora AM 1250 e também no FM 90,3. Um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Aproveitem e sempre com muito juízo. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Olé, olé, olé. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.